Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo anterior falamos sobre como a vinda será como os dias de Noé, de repente, de surpresa. E no vídeo de hoje há um alerta para a noiva que já está desperta. Já falamos sobre esse assunto no vídeo Maçonaria 666, locais de julgamento. Esse alerta se encontra nos versículos 40 a 44 e nos diz assim: 2 homens estarão então no campo. Um será levado junto e o outro será abandonado. 2 mulheres estarão moendo no moinho manual. Uma será levada junto e a outra será abandonada. Portanto, mantende-vos vigilantes, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Mas sabei isto, que se o dono de casa tivesse sabido em que vigília viria o ladrão, teria ficado acordado e não teria permitido que a sua casa fosse arrombada. Por esta razão, vós também mostrai-vos prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora em que não pensais. Cristo foi bem claro aqui. É para estarmos prontos. Nós que já estamos despertos, se há algum ajuste para fazer, façamos o quanto antes. Se nós desejamos nos comportarmos como noiva de Cristo e futura esposa e precisamos ter mais controle em alguma coisa, se precisamos ter mais amor, sermos mais bondosos, cumprirmos com a nossa palavra, se precisamos evangelizar, nos livrarmos de algum vício ou rancor, se precisamos cuidar de nossos pais, temos que resolver isso o quanto antes. Não deixe para depois. Depois pode ser tarde demais. Trate o seu próximo como você trataria a Cristo e como o próprio Cristo ensinou. Se policie, vigie e faça os ajustes necessários para a chegada do ano. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14 diz: Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livres de culpa diante dele. Por isso, amados, é de suma importância que mantenhamos a vigilância, assim como os escravos na época de Cristo, que esperavam o amo voltar da festa. Vocês sabem como esses escravos esperavam? Os escravos nos tempos bíblicos tinham que prestar contas aos seus senhores. Quando o senhor deles voltava de uma viagem, queria encontrar toda a casa pronta, não faltando nada para fazer. Imagine hoje alguém cuja propriedade esteja aos cuidados de um empregado. Como deve agir esse empregado ao saber que seu patrão viajou e naturalmente pode retornar a qualquer momento? Pois é dessa forma que Cristo nos aconselha a esperarmos por Ele. Vamos ver? Lucas capítulo 12, versículo 36 nos diz: Sede vós semelhantes aos servos, quando esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Irmãos, vamos ler toda essa passagem? Do 35 ao 40 nos diz assim: Estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos servos, quando esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda a certeza vos asseguro que ele se vestirá para os servir. Fará que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. E se chegar na segunda vigília, ou mesmo na terceira, e os achar assim, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Compreendei, entretanto, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Bem, irmãos e amigos, esse é o alerta de vigilância que Cristo deixou para a sua noiva. E se você acredita que esse assunto é um assunto importante e que se trata de uma herança muito mais que bilionária, peço que você tenha paciência e pesquise esse documento, a Palavra de Deus.
a qual realmente tem coisas difíceis de se entender. Mesmo porque só herdará essa herança quem passar por todos os obstáculos que certamente virão. Ou você acha que vai ser fácil herdar essas coisas? Para saber o grau de dificuldade, leia Provérbios capítulo 2, versículo do 1 ao 5. E não se esqueça do segredo que Cristo deixou registrado em Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, que diz: Persisti em pedir, e dar-se-vos-á. Persisti em buscar, e achareis. Persisti em bater, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que persistir em pedir, receberá. E todo o que persistir em buscar, achará. E a todo o que persistir em bater, abrir-se-á. Irmãos, o segredo é persistir. E somente quem avança impetuosamente tomará posse desse reino, de acordo com Mateus capítulo 11, versículo 12, que nos diz: Mas desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é o alvo, para o qual os homens avançam impetuosamente. E os que avançam impetuosamente se apoderam dele. Bem, finalizamos mais um vídeo. E se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva caso não seja inscrito e compartilhe ao máximo que puder. Um abraço e até o próximo vídeo.